E agora eu vou fazer uma pergunta ainda mais desafiadora, ainda mais escandalosa. Ei, pastor, segura a onda, fica firme aí, o Senhor te ungirá. Deus é limitado? Uma pergunta capciosa, eu sei. O que vocês acham? Deus é limitado? Claro que se a gente olhar para a natureza de Deus, sabemos que Deus não é limitado. Mas eis que eu te trago uma notícia. Ele se limitou. Porque Ele atribuiu ao Filho toda a autoridade. Então há coisas que não é mais do fórum do Pai. E se nós chegássemos no Pai para tratar, isso é assunto do meu filho, você resolve com ele. E eu vou ler em muitos lugares onde isto está dito. Este é o Cristo a quem nós servimos. E por isso eu perguntei, quem é Jesus para nós? Se nós temos entrado na presença dele como sendo este, que é o nosso Senhor, em quem habita toda a plenitude. Abre a sua Bíblia, lá em Colossenses, no capítulo 1. Verso 15 diz assim, feche os seus olhos enquanto você ouve essa palavra, deixa simplesmente essas palavras entrarem no seu coração, em nome de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Vou repetir, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. E repito, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Foi do agrado do Pai que agora no Filho habitasse toda a plenitude. É por Cristo que todas as coisas subsistem. Ele é aquele que falou para o filho que ficou em casa: tudo o que eu tenho é seu. Ele que diz: estou convosco todos os dias da vossa vida, não temam, porque aquilo que vocês não podiam vencer, essa vitória é minha. Lhes dei a eternidade, e a eternidade não é um tempo a chegar, a eternidade é hoje, nós já estamos nela. Somos de Deus, co-herdeiros com Cristo, da mesma herança. De maneira, queridos, que quando nos achegamos a Jesus, em nome dEle, livremos o nosso coração de simplesmente chegar de forma medíocre com as nossas expectativas. E não estou fazendo apologia aqui a não orarmos pelas nossas necessidades. Não, a Bíblia nos ensina a orarmos, mas não nos tornarmos escravos delas, achando que a nossa filiação, achando que aquilo que somos, o amor do Pai por nós, depende desses pedidos serem atendidos. Os nossos pedidos vão passar, queridos, vão virar pó, os diplomas na parede vão ser esquecidos. Para onde vamos? Ninguém casará e se dará em casamento. Não tem conta bancária, não tem Pix, não tem carro novo.
Somos nós, queridos, somos nós na eternidade com o Pai. Este é o tudo que Ele nos entregou, e quando nós chegamos a Jesus, é a este Senhor que estamos adorando. Ele não é o viabilizador das nossas necessidades, Ele é o Senhor, em quem tudo subsiste. Sim, o Pai se limitou, Ele foi do agrado do Pai a atribuir ao Filho toda a autoridade. E é por isso que o Evangelho de João começa assim: no princípio é aquele que é toda a palavra de Deus, e todas as coisas foram feitas por meio de quem? Dele, para Ele, e por Ele, e sem Ele nada teria sido feito. Nele está o quê? A vida, e a vida é a luz para todos os homens. Queridos, acreditem, Jesus é um pouquinho mais do que nós estamos pensando. O Jesus que nós adoramos aqui nos nossos cultos, Ele é um pouco mais do que talvez nosso coração esteja pensando. Isso trouxe muito choro para a minha vida, porque eu reconheci o meu pecado, pastor. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu não entrego meu coração a Ti como realmente quem o Senhor é. Jesus vai se tornando muitas vezes, é sutil, mas Jesus vai se tornando muitas vezes quase que um acessório na nossa caminhada de fé. É fácil a gente se conectar, como qualquer religião, se conectar com Deus, um ser soberano, o Deus soberano. A gente tem né, até por conta da nossa cultura judaizante, né, a gente tem uma conexão, parece que mais fácil. E é justamente por isso que Deus se limita e diz: é ao Filho que eu atribuo toda a autoridade. Aquele que se encarnou, o Deus que se encarnou, o Deus que se fez presente, o Emanuel. E agora está tudo sobre a sua autoridade. E eu termino lendo mais um texto. Um livro antes, aqui em Filipenses. Um texto tão conhecido de nós, né? Quando diz que seja a atitude de vocês, lá no capítulo 2, igual a de Cristo, que sendo Deus, não se usurpou, né? Abriu mão dessa condição e se sujeitou a ser servo, sendo homem e obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, por ter sido obediente como homem, teve a legitimidade de se tornar quem é. E o texto diz: por isso, verso 9, Deus o exaltou à mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, nenhum outro nome, nem Deus está falando de si mesmo, está falando do seu Filho, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A glória do Deus Todo-Poderoso está vinculada ao senhorio de Jesus. Ele é Senhor para a glória de Deus. Então Deus é glorificado pelo senhorio de Jesus. Deus se limita. Agora a minha glória está condicionada ao senhorio que está sobre a vida do meu Filho. É este Jesus que você adora, é este Jesus que você busca, e Ele te diz: tu és meu, não temas. Pare de ficar correndo atrás do barco, esperando que eu desça para multiplicar mais uma vez pão e peixe. Isso é o de menos. Isto é o de menos, queridos. Quem aqui já experimentou o milagre de Deus na sua vida? Eu encerro aqui, pastor, só contando um breve testemunho, para a gente entender como isso é profundo para o nosso coração. Já se passaram muitos anos já.
creio que uns 20 e poucos anos. A Giovana, a Jojo, filha do pastor Alexandre, vocês ainda vão ter a oportunidade de conhecer, um dos pastores, né, do conselho ministerial. Eles estavam num pequeno grupo, né, numa cela, numa casa que tinha piscina. E as crianças estavam brincando no quintal. E, de repente, entram umas crianças desesperadas lá na sala, e para avisar que a Jojo tinha caído na piscina. E saem desesperados lá, e ela é encontrada morta na piscina, boiando já de aquela situação horrorosa. E aí aquele desespero, eles tinham a Giovana da piscina, tinham 2 pediatras no pequeno grupo. Olha que provisão de Deus, né? Provisão para eles, né? Porque eles não ajudaram em nada, mas para que Deus trabalhasse na vida deles. Porque eles tentaram de tudo lá, massagem cardíaca, boca a boca, aquela coisa toda, e nada. E aí um deles olha para o Alexandre e fala: Alexandre, se chegar, não tem sinal de vida mais aqui. E o Alexandre, então, com a Paula, sua esposa, se dobram de joelho ao lado da Jojo e começam a orar e clamam pela vida abundante que Deus tem para ela, independente que seja com eles, que essa vida abundante já é uma herança na vida da Giovana. Eles declaravam isso, de repente ela cospe água e volta à vida. Foi esse o sentimento de toda a igreja. Aquele mês foi um mês de festa. A gente, naquela época, né, lembra os mais antigos jornalzinhos, né, da igreja? Então tinha o jornalzinho, aí teve a matéria no jornalzinho, testemunho para cá, testemunho para lá, celebração, glória a Deus, aleluia. Passado um pouco, não mais que 3 meses dessa história, eu estava pregando uma mensagem a respeito da caminhada no deserto, e de que como os sinais, prodígios e maravilhas que aquele povo tinha vivido no deserto, não tinha trazido nenhum efeito na vida daquele povo, porque aquele povo todo morreu, mesmo tendo experimentado de todas as coisas. E eu falava mais ou menos algo que eu tinha dito hoje, que nós não éramos diferentes. E aí, para provar isso, eu perguntei para a igreja: alguém se lembra de um sinal prodigioso, maravilhoso, que Deus promoveu no nosso meio nesses dias? Auditório lotado, 900 pessoas lá. Ninguém levantou a mão. E aí eu ainda ajudei mais um pouco. Eu forcei a barra. Quem se lembra no nosso meio de um milagre de ressurreição? Uns 4, 5, modestamente, e meio assim, será que levantou a mão? E aí então, falei: queridos, eu quero então te lembrar e me lembrar que há cerca de 3 meses atrás, a Giovana, a hora que eu falei, a Giovana, aí começou a gritaria na igreja: ô Senhor, misericórdia, Senhor, Deus. O povo começou a gritar. O que isso nos ensina, queridos? Nós não somos diferentes. Cristo pode fazer todas as coisas, e elas não nos satisfarão. Nós esqueceremos, todas elas passarão. Aquele povo no deserto, ninguém na história da humanidade viveu o que aquele povo viveu. Ninguém. Viram umas pragas muito doidas acontecerem. O mar abriu. Como diz lá o mediano, velho, o mar abriu, velho. O povo passou chão seco. Coluna de fogo os esquentava à noite, uma nuvem os protegia de dia, pão caía do céu todo dia, pão divino. O povo encheu o saco de comer pão, mandou carne. Se não tinha água, saía da rocha, a roupa não envelheceu, as sandálias não estragaram, a serpente picou, foram curados. Querido, ninguém viveu nada parecido. Sabe qual foi o fim dessas pessoas? Ninguém entrou na promessa. Deus tem uma promessa para nós, e essa promessa não se cumpre pelas coisas que Ele pode fazer. Essa promessa se cumpriu no Cristo, o Senhor das nossas vidas.
E que em nome de Cristo Jesus, nós passemos a adorá-lo com mais maturidade. Nós passemos a adorá-lo com a devoção que lhe é devida. Nós passemos a adorá-lo com a consciência e o entendimento que Ele é o Senhor, para a glória de Deus.